Olá, eu sou Ariovaldo Ari, médico neurologista de formação, mas há 12 anos me transformei em educador. E vou te contar agora o que é o método Sinapse, um método que vai te ajudar a desenvolver habilidades de comunicação. O método é composto por 7 passos. O primeiro passo a gente chama de autoavaliação e avaliação de pares. É muito importante, se você quer se comunicar melhor, que você use um instrumento para se autoavaliar e, se possível, um colega seu também faça essa avaliação. A partir disso, você vai ter um retrato de como você é hoje e você vai saber de maneira clara quais os itens que você precisa desenvolver. Essa autoavaliação, de modo geral, segue a base proposta por Aristóteles, em que todo comunicador precisa ter o ethos, o que é referente a ele, o pathos, que é como eu emociono a minha audiência, e o logos, que é como eu conto uma história, como é que eu crio um roteiro. Baixe aqui o arquivo que vai te ajudar a fazer essa avaliação, peça para um colega seu fazer o mesmo, mande um vídeo para ele ou converse e se prepare, porque no passo seguinte a gente vai conseguir começar esse desenvolvimento. Vamos então ao passo 2, que é o planejamento. O planejamento começa com uma definição de um objetivo estratégico. Uma boa maneira de estabelecer um objetivo estratégico é aquela técnica do SMART. O objetivo tem que ser específico, mensurável, tangível, desafiador dentro de um tempo definido. Então, o que você quer com a sua comunicação? Aonde você quer chegar? Estabeleça esse objetivo estratégico. Com o objetivo estratégico traçado, é fundamental que você comece a conhecer na profundidade seu público. Quais são as dores do seu público e de que maneira o que você tem a oferecer ajuda a solucionar essa dor. Com isso em mente, é fundamental que você pense o que você quer que a sua audiência faça depois da sua intervenção através da comunicação. E para isso é fundamental pensar no que você quer que ela sinta. A dor e o desejo são os grandes gatilhos mentais de mudança de comportamento. Então, o planejar passa por esse passo. Se você está trabalhando com uma empresa, se a sua comunicação é mais corporativa, muito provavelmente já deve existir um escopo das mensagens-chave, do story flow. Entenda no detalhe o que a gente chama de briefing, entenda no detalhe o que seu cliente precisa, estude isso bastante e aí sim, você terminou essa fase que a gente chama de planejamento. Vamos então para o passo 3? O passo 3 é a preparação. Agora eu já tenho um objetivo estratégico traçado, eu já sei quem é a minha persona, eu já sei como é que eu vou mobilizá-la internamente para ela gostar de mim, gostar da comunicação, aprender, mudar atitude e finalmente mudar comportamento. Na preparação, o passo mais importante é a definição dos objetivos de aprendizagem. O que você quer que a sua plateia lembre, o que você quer que a sua plateia compreenda e, finalmente, o que você quer que ela aplique em vida real. A gente gosta muito dessa técnica de descrever os objetivos de aprendizagem através de alguns verbos. Mas cuidado! Os objetivos de aprendizagem, eles fazem todo sentido quando você quer ensinar alguma coisa relacionada a conhecimento. Se você quer desenvolver habilidades, a capacidade de fazer algo, ou atitude, que é a intenção frente a alguma coisa, provavelmente você vai ter que lançar mão de estratégias de educação que não são só aulas teóricas, que não são só uma conversa. Fica aí a dica do chá: conhecimento, habilidade e atitude. Na preparação você vai ter que fazer isso. Finalmente, com esses objetivos de aprendizagem traçados, agora você vai começar a pensar no formato. Você vai ter um formato de pequenos grupos? Vai ser uma grande audiência? Vai ser um vídeo gravado? Ou você vai falar face a face? Com isso em mente, a gente vai para um ponto importante da preparação, que é a segmentação da audiência, se você estiver trabalhando com pequenos grupos principalmente. A ideia é, quando eu quero ensinar algo ou influenciar, é estratégico trazer 25% dos participantes que já jogam a favor da sua ideia, do seu objetivo. E o restante, que é o que você quer transformar. Essa capacidade de montar esses grupos gera um efeito que a gente chama de influência social. Isso é marcante. Dá para aplicar isso em pequenos grupos, em grandes audiências, na comunicação digital, através de testemunhos, provas sociais, e é mais difícil de fazer na comunicação face a face, mas também
é algo possível. Finalmente, para terminar a preparação, agora é hora de preparar o material didático. Você vai usar slides? Você vai usar infográfico? Vai ser uma coisa no formato pitch, ou seja, o pitch elevator, né? Que é aquela técnica que os fundadores de startup usam, que é para enquanto sobe um elevador, eu tenho que em 2 minutos, ou menos que isso, explicar para o investidor qual é a minha ideia. O que você vai usar de material didático? Com isso tudo, você tem condição de preparar-se adequadamente. Agora, nós vamos para o passo 4. O passo 4 é voltado para pequenos grupos. Isso é uma coisa valiosíssima e eu queria compartilhar com você o seguinte. Existem algumas técnicas de moderação que você pode utilizar para levar o grupo para um determinado local. Você vai encontrar um vídeo específico aqui na Synapse Academy falando das 7 técnicas de moderação e você também pode fazer o seguinte. Nós temos 3 metodologias próprias que são muito legais para pequenos grupos. A primeira chama Synapse Based Learning, SBL. Como o nome já diz, ela é inspirada em PBL, em Problem Based Learning, que é algo simples. O PBL, ele revolucionou o ensino, principalmente em faculdade de medicina, quando ele substituiu um professor tradicional que falava de maneira vertical por um tutor. Esse tutor usa técnicas para fazer com que o grupo, junto com a aprendizagem colaborativa, atinja determinados objetivos de aprendizagem. Por outro lado, o SBL ele é mais complexo de implementar. E aí a gente tem uma segunda metodologia que é muito fácil e muito tranquila, que é a aula dialogada. A aula dialogada nada mais é que uma aula que tem momentos expositivos, curtos, e tem momentos de diálogo. A ideia é que você seja capaz de conduzir o grupo de um diálogo para chegar nos objetivos de aprendizagem que você previamente planejou. E por fim, a gente tem uma técnica chamada de reflexão estruturada. É uma técnica simples que é, com pequenos grupos, permitir que eles leiam uma situação-problema, reflitam individualmente e preencham uma tabela com algumas pistas. Essa metodologia tem sido validada há mais de 20 anos como capaz de desenvolver habilidades importantes, como a capacidade de um médico em dar um diagnóstico. Bem, independente das nossas metodologias, o que a gente quer aqui no passo 4 é que você se torne um bom moderador. Isso vai ter muito impacto para você conduzir reuniões no mundo corporativo, muda completamente o jogo. É muito importante, se você é professor universitário, você vai encontrar um meio de fugir desse modelo da aula tradicional, mas de uma forma consistente, validada. É valiosíssimo se você realiza atividade de palestrante, de speaker, para transformar o seu evento daquela aula tradicional em algo interativo de maneira estruturada. E finalmente, se você é um profissional liberal que atua, por exemplo, no hospital, você vai encontrar um meio de liderar a sua equipe para chegar nos objetivos que você quer de uma maneira diferente. Então fica ligado que esse passo 4 talvez seja o passo mais valioso do método Synapse, porque isso tem pouquíssimo no mercado, seja na literatura ou seja aplicando em vida real. A gente tem muita experiência nisso e isso é um bem valioso que pode fazer toda a diferença na sua vida profissional. A gente vê com tristeza que às vezes profissionais bem formados não chegam no topo da carreira porque eles têm essa dificuldade de articulação em reuniões de comunicação. E o que a gente quer aqui é que você atinja seu pleno potencial. Você já é bom tecnicamente, mas agora você vai poder ser bom em habilidade de comunicação. Bem, então vamos agora ao passo 5. O passo 5 é um dos que eu mais gosto, que é como usar a oratória de impacto para trabalhar grandes grupos. A oratória é um tema muito falado, muito estudado, muito explorado. Qual é a nossa recomendação? Número 1. O que da oratória diz respeito ao ethos, ao comunicador? Já já a gente vai falar do pathos, que é a emoção da audiência, e ao logos, que é a arte de contar a história. Tudo isso inspirado em Aristóteles. O ethos são características que eu tenho que ter para performar bem. Existem algumas que são muito importantes. Primeiro, didática. Quem fala de forma pausada, clara, objetiva, muda completamente o impacto da sua comunicação. Segundo, o indivíduo ter autoridade no que fala, credibilidade e, portanto, expertise. É muito melhor ouvir alguém que nem fala tão bem, mas que é consistente, que sabe do que está falando. Hoje em dia, aquele comunicador somebody love,
que é muito articulado, se comunica muito bem, mas não tem consistência, não é mais valorizado. Um outro componente muito importante é a empatia. Como é que eu consigo fazer uma apresentação me adaptando com o olhar da plateia? Bons comunicadores não centram em si próprios a comunicação. Eles conseguem ver o assunto que eles vão abordar a partir da ótica da audiência. É um exercício empático. Similaridade. É muito importante que nesse item similaridade você se vista, se comporte, gesticule conforme é esperado. Então, você usa um blazer para fazer uma aula no ambiente, mas no outro ambiente é melhor que você use uma coisa mais casual. O problema é quando você cria incongruência, é quando a sua imagem não bate com o que era esperado. Além disso, a gente chega agora no elemento vital, que é o carisma. Como ser carismático? Ao longo do seu percurso no método Sinapse, você vai perceber que a gente divide basicamente a oratória nos elementos verbais, muito ligados a uma questão mais cognitiva, aos elementos paraverbais, que é a voz, como é que eu vario o tom, velocidade, uso prosódia, respiro, e aos elementos não verbais, como é que eu uso o meu corpo, olhar, desperto atenção e interesse. Então, tudo isso é muito importante. A minha dica é que, se você nunca passou por uma avaliação com um fonoaudiologista, faça isso. Muda o jogo em termos paraverbais. Se você nunca teve a oportunidade de fazer um jogo teatral, participar de uma dinâmica para não atores, faça isso. Você vai desenvolver o seu corpo. E finalmente, com isso em mente, você vai poder ser carismático, usando a dica final, que é a mais importante. O indivíduo é carismático quando ele usa a própria personalidade. O bom comunicador é natural, é espontâneo. Não tente ser quem você não é. Barack Obama, sem dúvida, é um dos indivíduos mais carismáticos do mundo. Qual é o erro? É você querer imitar o estilo dele. O grande problema de um comunicador é quando ele não tem a sua autoestima bem trabalhada. E aí ele quer ser quem ele não é. Então, dê vazão à sua própria personalidade e fale com entusiasmo e sorria. Se você não tem energia, entusiasmo para defender uma ideia, é muito mais difícil o processo da oratória. E, dentro do possível, dentro do contexto, sorria. As pessoas veem o sorriso, a simpatia como algo amigável. Isso tudo faz toda a diferença. Finalmente, dentro da oratória, ainda temos que conversar sobre design gráfico, como é que cores, textura, elementos, quais são as técnicas que os designers usam para reter a nossa atenção, bem como a preparação de materiais que levam em conta o Data Visualization. Como é que eu preparo materiais com um grande número de dados e torno isso mais palatável, mais simples de absorver, sem perder a consistência, por exemplo, na comunicação científica. Você não tem como abrir mão de referências, de dados, de estudos. Isso tem que estar na sua comunicação. Mas dá para fazer isso de um jeito diferente. Vamos agora ao passo 6, que é a comunicação digital. A comunicação digital não surgiu com a internet. Conteúdos de grandes mídias já eram vinculados há muito tempo. E a mágica dessa comunicação é que ela não tem que ser necessariamente ao vivo. Você pode produzir um texto, um programa, tem uma forma simplificada de falar isso, né? Jornal virou post, texto, rádio virou podcast, áudio, TV aberta virou YouTube, vídeo, e se você combinar as coisas, você chega nos vários elementos que a comunicação digital pode trazer. Mas aqui há algo novo, algo nunca imaginado na história da humanidade. Eu citei há pouco Aristóteles e, de verdade, se você estudar os gregos, Shakespeare, Freud e alguns autores do século passado, você vai ter a base da comunicação humana na mão, porque você vai entender como o ser humano funciona, como o cérebro humano funciona e com isso fazer educação. Mas a gente está vivenciando uma coisa que nunca foi imaginada. Inicialmente, não havia uma forma de comunicação em massa que mantivesse um número muito grande de seres humanos conectados ao mesmo tempo. As redes sociais, elas estão gerando um comportamento novo e criando algo que pode ser descrito como homo digitalis. O Homo sapiens, que é de carbono, ele é conectado com as pessoas através de sinapses de silício. Então o seu smartphone é uma forma sináptica de conectar você com a pessoa ao lado. Tendo isso em mente, a gente está sofrendo algo com a rede social que está tendo impacto na neuroplasticidade.
Está sendo estudado agora como que tudo isso vai mudar o ser humano. E tem gente já falando em cérebro coletivo. Se eu tomo decisão com um número de pessoas muito grande ao mesmo tempo, como é que vai ser o processo de tomada de decisão no futuro? Então, essa metodologia, que é a comunicação digital, ela é composta por 7 passos. Você vai encontrar isso dentro do método Sinapse no material específico. Mas para dar um pequeno spoiler, lá você vai aprender uma coisa incrível, que é, por exemplo, a arte da escrita. Existe uma maneira de, quando você mapeia a dor da sua audiência, você escrever um texto que é capaz de ativar gatilhos mentais e fazê-la pensar, sentir diferente e adotar um novo comportamento. Então, para dar um exemplo prático, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu aprendi com uma empresa chamada Hotmart. A Hotmart é uma empresa que hospeda infoprodutos, cursos online, e com eles eu aprendi uma técnica de copyright muito simples, que é assim: você ajunta a palavra como mais um verbo, a dor ou desejo da sua persona, a palavra sem e o que você quer propor como solução. Vamos ver de forma prática? Como desenvolver habilidades de comunicação e deslanchar na carreira sem ser superficial, e sim sendo consistente. Conheça o método Sinapse Academy. Isso é uma maneira de escrever que ela é muito importante na comunicação digital. E, ao longo desse passo do método Sinapse, a gente entra também em questões técnicas, que são questões que envolvem, por exemplo, distribuição de conteúdo de maneira orgânica e de maneira paga. Tudo isso você vai aprender nesse passo para se tornar um influenciador. Influenciador não é necessariamente um indivíduo com milhões de seguidores. Influenciador é alguém que usa o meio digital para aumentar o seu alcance, a sua influência. Isso pode ser feito em pequena escala e é vital para todo mundo hoje. Seja você profissional liberal, seja você um professor, um palestrante e, claro, alguém que trabalha dentro de uma instituição, dentro de uma corporação e que quer ter mais visibilidade de um jeito natural e de um jeito que faça a diferença. Chegamos então ao passo 7 do método Sinapse, a comunicação centrada na pessoa. Essa comunicação face a face que é utilizada pelos médicos que olham nos olhos. Na realidade, os médicos que têm essa perspectiva mais empática usam uma série de técnicas que podem ser utilizadas por times de campo. Por exemplo, nós já treinamos vários times de consultores no agronegócio, na área da saúde, e pode ser utilizada. A gente tem um projeto muito legal em Portugal por dentistas e fisioterapeutas que precisam entender melhor pacientes que sofrem de dor orofacial. Na prática, a comunicação centrada na pessoa tem os seguintes pilares. Eu preciso entender qual é a dor do outro e, a partir do entendimento da dor, eu inflamo essa dor, mas mostro para ele que eu consigo tratá-la com o que eu tenho de proposta. O desfecho final é ele aderir muito mais às medidas que você quer tratar, do ponto de vista educacional, mas acima de tudo, é ser capaz de mudar o comportamento do outro. A mudança de comportamento humano é algo que muitos profissionais buscam, mas eles ignoram alguns elementos que são fundamentais do funcionamento do cérebro humano. Você vai encontrar dentro do método Sinapse algo inédito, que é uma neuroanatomia acessível a qualquer pessoa, e eu recomendo muito que você compreenda pelo menos esse aspecto. E para compreender melhor como funciona o cérebro humano, nesse momento é interessante dizer que ele tem 3 eixos principais. A razão fica na camada mais superficial do cérebro humano, chamada de córtex. A emoção mais primitiva fica numa camada abaixo, que a gente chama de sistema límbico. O amor materno, por exemplo, não é algo exclusivo dos seres humanos. Os mamíferos têm um amor materno desenvolvido, e esse amor materno ele mora nessa camada debaixo do córtex, então subcortical, que é o sistema límbico. O último componente fundamental na nossa tomada de decisão é o componente que a gente chama de encéfalo reptiliano. Que história é essa ali? Encéfalo, porque o cérebro ele é o que a gente escreveu anteriormente, né? Córtex, estruturas debaixo do córtex, acoplado num tronco, tal como uma árvore, que é o tronco cerebral. Na transição do tronco cerebral para o cérebro propriamente dito,
Existem estruturas que surgiram desde os répteis e que são decisivas na nossa tomada de decisão. Um exemplo típico do encéfalo reptiliano, que eu gosto de descrever bastante, é o papel do futebol. O futebol, ele ocupa um lugar na nossa sociedade que outrora era realizado nas guerras. O futebol é 11 soldados de um lado, 11 soldados de outro. Cada grupo de soldados tem um general, que é o técnico. Eles tentam o tempo todo marcar o gol, que é vencer as batalhas. Vez ou outra, eles se machucam e a guerra tem que parar para retirar os feridos. E no final, depois de tanta disputa, eles entram em paz, trocam as camisas e tudo termina bem. O futebol é um exemplo de como o ser humano precisa de dar vazão a este instinto reptiliano, que é um instinto de sobrevivência, para dar conta de viver. Você vai descobrir no método Sinapse como o cérebro humano funciona e de que maneira você pode se comunicar melhor com esse fim, que é: o que eu quero que o indivíduo com quem eu me comunico sinta, pense, tome atitudes e finalmente haja, e finalmente mude o comportamento. O desfecho final da habilidade de comunicação é esse: eu encanto, eu ensino, eu influencio e no final o indivíduo muda de comportamento. Bom, chegamos aqui no final do método Sinapse. Você vai perceber durante o processo que você vai mudar sua visão de mundo, sua visão sobre si mesmo e que você vai ser mais capaz de ensinar e influenciar pessoas. Isso vai ajudá-las a encontrar caminhos diferentes, caminhos melhores, e eu tenho certeza que essa comunicação articulada vai tornar o nosso mundo melhor. Eu repito aqui a minha missão pessoal. Eu era um aluno que não gostava da aula tradicional, eu estudava com os livros e com os bons professores, e depois de já formado, depois de fazer mestrado, doutorado, eu percebi que aquele modelo maçante, que não aceitava o diferente, ainda era vigente. Eu criei algo novo, um jeito diferente de comunicar, e essa é a minha missão: ajudar as pessoas a se comunicar de uma maneira diferente, de uma maneira mais efetiva, de forma horizontal, sem essa verticalidade onde um fala e o outro escuta. Vem comigo, que essa missão pessoal tenho certeza que vai te contaminar e vai te ajudar no seu porquê, na sua missão pessoal, que essa só você que sabe, né? Tudo de bom no Método Sinapse. Vem com a gente.